E aí eu queria começar com você por isso, porque aí são vários problemas, mas eu queria te ouvir sobre o que te parece mais factível de fazer. Porque uma das coisas que vocês mencionam no documento é, por exemplo, a apresentação de votos mais concisos ou obrigatoriedade de circulação do voto dos relatores para os colegas. E nós sabemos que isso não é uma questão fácil, nada fácil. Mas diagnóstico e o que você acha que com essas propostas a gente pode alcançar? Então, vamos lá. A primeira coisa, né, um tribunal é composto normalmente por um número ímpar, né, de vários juízes. Né? Todos os tribunais, normalmente, você imagina que são órgãos colegiados, porque se ele tem uma responsabilidade de dar uma última palavra ou penúltima palavra, dependendo do tribunal, é importante que ela não seja errada. Né? E vários são os motivos de erro. O primeiro deles é que hajam viéses ideológicos, viéses políticos, interesses. Nós somos seres humanos, nós somos passíveis de tudo isso, todos nós temos viés, e, portanto, a ideia de um tribunal colegiado é a forma de que o viés de um seja anulado pelo viés do outro. Né? Mas também erram, nós erramos, nós interpretamos errado, nós tomamos os fatos de maneira inadequada. Então, é muito importante que o processo seja colegiado. Esse é o primeiro ponto fundamental. Agora, chegando mais perto daquilo que você está me perguntando, do processo deliberativo, né, aquilo não é uma assembleia qualquer. Né? Quer dizer, você tem que fazer com que aqueles 11 que estão lá, ou 5 numa turma, possam gerar a melhor decisão possível. Né? Então, para isso, a primeira coisa é, eles deveriam ouvir os fatos de maneira mais clara. Hoje, isso, dado o número de processos, fica dificultado. Segundo, o modo como os advogados interferem no processo. Né? Quem já fez sustentação oral no Supremo, já fiz algum. Evidente, você vai lá quando todos os processos estão, todas as decisões já estão prontas. Então, é muito difícil que o ministro mude a sua decisão depois de ter ouvido o advogado. Então, é evidente que a gente queria que um processo onde, primeiro, se estabelece um conhecimento a respeito dos argumentos, que sejam ouvidas as argumentações dos advogados, que esses advogados possam ser questionados. Né? Eu brinco, às vezes, com os alunos de que fazer sustentação do Supremo é a coisa mais difícil do mundo. Mas também é mais fácil, porque você pode decorar um texto, falar por 10 minutos, vai embora. Ninguém vai te fazer nenhuma pergunta. Né? O duro é se você for questionado pelos juízes. Então, veja, isso está mudando muito lentamente. Então, a primeira coisa, nós queremos que o tribunal conheça os casos, que ele seja exposto aos argumentos fundamentais apresentados pelas partes, para que eles possam ter, e aí a segunda etapa, um diálogo consistente a respeito disso. Né? A gente sabe que no Supremo hoje eles decidem em ordem, os mais novos falam primeiro, os mais velhos ficam para depois, e muitas vezes eles trazem os documentos escritos. Então, na realidade, não há um processo de deliberação muito sofisticado. Às vezes tem, porque um questiona, em casos mais graves, isso acontece. Então, veja, isso que nós chamamos de melhorar o processo para que, eventualmente, as decisões sejam melhores do que as que nós obtemos hoje. Né? E aí tem toda a parte que você vai me perguntar daqui a pouco, que é como é que eu tenho que formular essa decisão, porque uma coisa é chegar à decisão correta, a outra coisa é como é que eu expresso isso de forma que ela sirva a sua função de precedente. Então, a nossa preocupação é essa. E com isto, Felipe, você reduz a relevância individual de cada um dos membros. Quer dizer, isso é muito importante. A gente tem que entender que a autoridade do Supremo deriva da sua colegialidade, não da individualidade de cada um. Eventualmente, se tem alguém que é capaz, naquele caso, fazer um argumento insuperavelmente melhor do que os outros, deveria ser o argumento a ganhar, mas porque os outros concordam com ele. Então, eu acho que a primeira coisa, né, isso é muito difícil de fazer por dois motivos. Primeiro, pelo excesso de trabalho. Quer dizer, o Supremo tem muitas competências, tem muitos processos. Né? Isso vai ser uma decisão que o Brasil vai ter que se haver com ela em algum momento. Talvez nós tenhamos que alterar as competências do Supremo, ou seja, deve ter algumas coisas que não precisam mais estar lá,
né? Eu tenho muitas dúvidas sobre o foro privilegiado, que agora nem os políticos querem, porque eles sabem que também eles têm proteção do Supremo. Então, eu acho que nós temos que repensar, mas não agora. Tanto que o plano que nós apresentamos não exige nenhuma medida do legislador. Porque nós temos consciência de que esse não é o momento